Ok, hello guys. Então, aqui está o vídeo da nossa aula 5 de programação matemática. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre geometria e estrutura de poliedros. Tá? A gente vai passar algumas aulas falando disso e representação também, tá? Então, basicamente, talvez um tema melhor desse conjunto de aulas que a gente vai ter seria geometria, estrutura e representação de poliedros, e isso inclui a parte algébrica e geométrica de dualidade e a condições de otimalidade, como a gente vai ver, tá? Então, aqui está a nossa agenda e ela vai em partes, tá? Então, basicamente a gente vai ficar pintando de preto ou cinza, tá? Algumas coisas que a gente vai ficar fazendo nessas próximas aulas. A ideia de colocar tudo isso aqui foi para que a gente pudesse ver mais ou menos tudo ou quase tudo que vai ser trabalhado nessas aulas e a gente conseguir ter uma noção de para onde a gente está indo, tá? Então, nessa primeira, o que a gente vai fazer é que a gente vai focar ou definir os conceitos, basicamente. Essa a gente ainda tem que, a gente vai começar a estender alguns dos conceitos de álgebra linear, tá? Para espaços vetoriais e conjuntos afins, agora para sistemas que contêm desigualdades, tá? Em equações. Então a gente vai começar definindo conjuntos convexos e cones e combinações convexas e cônicas, a relação dela com os lineares e as afins, conceitos de dimensionalidade, e aí a gente vai focar primeiro numa extensão algébrica dos resultados de sistemas lineares. Tá? Aquilo que a gente fez para sistemas de equações lineares nas aulas de revisão de álgebra linear, como culminando, né, a eliminação gaussiana, tá? A gente vai estender aquilo para sistemas de inequações. Basicamente, Fourier-Motzkin e lema de Farkas, primeiro. Tá? E aí a gente vai usar isso para obter outros conceitos que a gente precisa. E depois, finalmente, terminar numa caracterização um pouco melhor de conjuntos poliédricos. Tá? Mas isso não é hoje. Então, hoje a gente vai estudar as estruturas de poliedro, ligar conceitos, vetoriais e afins. A gente vai introduzir um algoritmo iterativo de busca que soluciona os problemas viáveis, tá? E a gente vai apresentar algumas provas, começar as provas construtivas de resultados fundamentais como Farkas, tá? E Carathéodory. Aí, como está vendo, futuramente isso vai culminar em prova do de Forte e fogos complementares, que são condições de otimalidade de Karush-Tucker aplicadas para problemas lineares, tá? E aí mais para frente a gente vai refinar o método simplex, tá? A gente vai acabar obtendo o método simplex como consequência, tá? Interessante notar que essa parte que a gente vai desenvolver nessas aulas de geometria, estrutura e representação de poliedros, tá? Ela é altamente autorreferente, tá? No que significa o seguinte: a gente pode escolher um tópico e começar a desenvolver a teoria a partir daquele tópico, tá? E depois essa teoria toda desenvolvida, se a gente escolhesse um outro tópico dentro dessa teoria e começasse a desenvolver a teoria numa outra direção a partir dele, a gente obteria os mesmos resultados, só que com provas bem diferentes, tá? Então o fecho seriam os mesmos resultados, as provas seriam diferentes. Tá, então o que a gente vai fazer nesse curso é que a gente vai fazer uma ida e volta. A gente vai começar desses conceitos algébricos geométricos, a gente vai desenvolver a luz passo a passo até culminar num algoritmo, que vai ser o simplex, e depois a gente vai fazer a volta, tá? E a gente vai sair do simplex lá na frente e vai voltar e redesenvolver esses conceitos. Por quê? Porque é interessante e extremamente instrutivo ver esse tipo de coisa, tá? A gente ver a teoria pelos dois lados, ela possibilita a gente compreender bem melhor o que está acontecendo, tá? Então, claro que quando a gente fizer a volta vai ser mais tranquila, porque a gente já vai ter toda uma intuição construída na ida, tá? Ok, então sem mais delongas, without further ado,
Então vamos lá para conjuntos ícones convexos, tá? Bom, pega, então a gente vai nos focar agora no espaço Rn, tá? Como vocês sabem, daqui para frente a maior parte do tempo a gente vai estar falando em Rn. Então pega dois pontos quaisquer lá dentro, dois vetores quaisquer, x e y. Então a gente disse que uma combinação convexa, tá, de x e y é um vetor dessa forma, um vetor z que pode ser escrito como 1 menos lambda x mais lambda y para algum lambda entre 0 e 1. Tá? Isso aqui é importante. Tá? Claro que a gente pode reescrever essa 1 menos lambda x mais lambda y como se fosse x mais lambda y menos x. Tá? Isso aqui é algo bem parecido com isso aqui, já apareceu quando a gente tratou de combinações afins, né? Tá? Só que lá o lambda podia ser qualquer, né? E o que a gente tinha era uma reta passando por x e y, tá? Bom, agora aqui o que a gente tem é um segmento de reta, né? Tá? Então, o conjunto de todas as combinações convexas de x e y, tá? Que a gente representa aqui por conv de x e y, seriam todos os lambdas em 0 e 1, tal que 1 menos lambda x mais lambda y, é um segmento de reta em Rn que tem as extremidades x e y, tá? Ou seja, é como se a gente tivesse aqui uma coisa desse tipo. E aí a gente tem aqui Ups, melhor fazer diferente, como se a gente tivesse aqui um ponto x. Estou conseguindo desenhar isso aqui, x, e aqui a gente tem um ponto y, e aí a gente tem uma reta, tá? Um segmento de reta entre x e y. Tá? Claro ver, a partir daqui, que se o lambda for 0 a gente está em x, se o lambda for 1 a gente está em y, né? E não passa disso aqui. Tá? Então isso é a combinação convexa de dois pontos, é o segmento de reta com extremidades em x e y. Tá? Um conjunto C, tá? Não vazio, tá? Por definição, o vazio vai ser convexo, tá? Só para eliminar problemas. Mas a gente raramente vai se preocupar com isso, tá? Aliás, um monte de exceções que a gente tem que tomar cuidado em análise convexa. Como a gente está aqui fazendo programação linear, a gente vai poder, tá? E as inequações são todas fechadas, né? Ou seja, sempre igual, a gente tem igualdade ou menor igual, maior igual. Então, uma coleção de detalhes técnicos a gente vai poder varrer para baixo do tapete e não vai ser de grande preocupação nesse curso. Tá? É um curso de programação não linear ou otimização convexa, aí a gente, ou a mesma análise convexa, aí a gente já teria que se preocupar um pouco mais com esses detalhes. Mas a parte de programação linear é a parte mais simples, então a gente só coloca isso por completude e a gente não vai precisar focar nesses detalhes. Tá? Bom, a gente disse que um conjunto C, então não vazio, de Rn, ele é convexo. Tá? Se para quaisquer dois pontos que a gente pega dentro desse conjunto, tá? Todas as combinações convexas de x e y estão dentro de C. Tá? Ou seja, o segmento de reta que vai de x a y, ou entre x e y, né, seria o mais correto, tá? Ele está completamente contido dentro desse conjunto C, para todo ponto x e y em C. Tá? Então, a definição é bastante simples, tá? Mas ela é bem estrita, e isso gera um conceito que é extremamente importante, tá? Que é o de conjunto convexo. Tá? A forma mais fácil da gente entender isso, tá? É visualizando exemplos de conjuntos convexos. Tá? Por exemplo, aqui à esquerda, a gente tem um conjunto convexo. Tá? Então, esse cara aqui é convexo. Por quê? Bom, não é difícil perceber aqui da imagem que para quaisquer dois pontos que a gente pega aqui, tá? A gente vai ter que o segmento de reta, vai imaginar que isso aqui é um segmento de reta, que ele está completamente contido dentro do conjunto. Tá? O conjunto aqui à direita, por exemplo, já não é convexo. Tá? Por quê? Porque existem dois pontos, x e y, tais que, quando a gente cata o segmento de reta entre x e y, ou seja, a gente tem todos esses pontos aqui que não pertencem ao conjunto C. Tá? Então, esse conjunto aqui não é convexo. Tá? O conjunto à esquerda aqui, ele é convexo. Tá? E essa é a intuição que a gente tem agora num ambiente bidimensional. O ambiente unidimensional era exatamente o que? Exatamente o segmento de reta contido. Né? O zero dimensional é um ponto é convexo.
Então, claro que essas não são os únicos dois formatos de um conjunto convexo, né? Tá, a gente tem aqui mais alguns exemplos, tá? Todos os conjuntos aqui da esquerda, tá, são convexos, tá? Temos aqui um pentágono, né, não regular. Temos um conjunto aqui que foi desenhado à mão, quase um ovo. Temos esse quadrado que foi acrescido de semicírculos nas duas extremidades, tá? Todos eles convexos. E, bom, aqui à direita, desculpa, todos exemplos de conjuntos não convexos, né? Tá? Porque a gente tem aqui, pega um ponto aqui, x, y, tem elementos fora do conjunto x. Um outro aqui, elementos fora do conjunto. Esse aqui, elemento fora do conjunto. Tá? Então tem um buraco dentro, não vai ser convexo. Tem um corner aqui, ou não interessa se ele for não diferenciável ou diferenciável, tá? Como nos casos aqui, não vai ser convexo. Tá? Isso em caso bidimensional. A possível estrutura de conjuntos não convexos em espaços n-dimensionais, ela fica um pouco mais rica. Mas no fundo, é tudo parecido com isso que a gente tem aqui. Tá? Claramente, para esses conjuntos de alta dimensão, nós não vamos nos ater a essa visão geométrica explicitamente. A gente vai ter que nós vamos usar a definição algébrica, porque é fácil operar com ela. Mas a ideia é a mesma. Tá? Nesse caso, o conceito de convexidade é bem comportado em altas dimensões. Então, falemos da dimensão de um conjunto convexo, tá? Porque isso é importante para a gente, como foi a dimensão de um espaço vetorial e dimensão de um conjunto afim, e por que essas coisas estão ligadas. Bom, então, como é de se esperar, o conceito de dimensão para conjuntos convexos é essencialmente similar ao de conjuntos afins. Tá? Na verdade, eles estão ligados, porque lembra das combinações convexas e afins para dois pontos. Tá? A convexa é simplesmente um segmento de reta entre os pontos x e y. E a afim é o segmento de reta que passa pelos pontos x e y. Né? Tá? Então, de certa forma, é fácil enxergar que um conjunto convexo ele pode ser contido propriamente, ele está contido propriamente num conjunto afim. Tá? E isso aqui é fácil ver isso no caso unidimensional, e também vale para o bidimensional, tridimensional. Tá? Então, essencialmente, a dimensão de um conjunto convexo, então, é exatamente a dimensão de um conjunto afim, tá? Do menor conjunto afim no qual a gente consegue imergir, ou seja, consegue emergir é a palavra certa, tá? Que a gente consegue que um conjunto convexo está contido num conjunto afim. Tá? Então, essa aqui, a dimensão do conjunto convexo C, tá? É exatamente igual à dimensão de um conjunto afim, tá? Tal que o conjunto convexo está contido naquele conjunto afim, e o conjunto afim tem a menor dimensão possível. Tá? Por que? Bom, porque obviamente a gente pode inserir qualquer conjunto convexo aqui dimensional numa estrutura tridimensional, né? Tá? Mas isso não faz sentido. Tá? A questão é que ele estaria ainda naquele conjunto afim de uma dimensão. Tá? E da mesma forma que a gente fez para espaços vetoriais, e no caso para conjuntos afins, a dimensão do conjunto convexo vazio é menos 1. Tá? Então, conjunto convexo é um objeto com o qual a gente lida diariamente em programação linear. E isso então mostra qual foi a nossa motivação para fazer a teoria de conjuntos afins. Tá? Porque um conjunto convexo ele é uma seção de um conjunto afim. Tá? Ele é uma restrição, ele tem uma particularidade a mais, tá? Mas a dimensão é a mesma. Tá? Do menor conjunto afim no qual ele está contido.
E aí a gente sabe que o conjunto afim é paralelo a um espaço vetorial único. Tá? Então essas dimensões estão todas ligadas. A gente pode estender, obviamente, a combinação convexa de 2 ou mais vetores para uma combinação de K vetores. Tá? Aqui a gente só vai precisar de K finito no momento. Tá? Que é da forma que a gente realmente espera. Então, um vetor x é uma combinação convexa de x1, x2, xk se existirem lambdas 1, lambda 2, lambda k maiores ou iguais a 0, tá? E todos somando iguais a 1, tá? Tal que o x é a soma de lambda i vezes xi, tá? Então, é isso. Diferença para o afim. Lembra, a combinação com afim, todos os lambdas tinham que ser iguais a 1. Agora eles também têm que ser não negativos. Tá? Então, é isso. Bom, com isso a gente pode falar do fecho convexo. Tá? Imagina que a gente tenha lá um conjunto X contido em Rn. Tá? O fecho convexo dele é o conjunto de todas as combinações convexas dos vetores que estão em X. Tá? E a gente pode supor que o X é finito nessa nossa teoria. Tá? Então, dado uma coleção de pontos x, isso é só a extensão do que a gente já fez, né? Tá? X, x1, x2, xk, continua em N infinito. Então, o conv de x, ou seja, o fecho convexo de x, tá? É simplesmente a soma para i, indo de 1 até k de lambda i xi, tal que a soma dos lambda i's dá 1, e os lambda i's são não negativos. Tá? E observe que, então, com o x finito, o conv x é finitamente gerado. Tá? É o que a gente diz, que o conjunto, o fecho convexo expresso dessa forma, tá? Como uma expressão interna, né? Uma forma interna, tá? Usando nomenclatura que a gente já desenvolveu. Então ele é finitamente gerado. Tá? E um conjunto convexo finitamente gerado é o que a gente chama de um politopo. Tá? Tem aqui. Tá? Então um politopo é uma estrutura desse tipo aqui. Tá? E o que sai de consequência daqui também é que um conjunto X é convexo se somente se ele for equivalente ao fecho convexo dele mesmo. Tá? Aí, bom, aí é nesse caso aqui, obviamente, a gente está fazendo fecho convexo de todas as sequências finitas de pontos. Tá? O X não é finito. Mas é isso. Então, para politopo, o X é finito. Para qualquer conjunto convexo, o x pode ser infinito. Tá? Então, um exemplo aqui, tá, de um politopo. Pega x aqui como se fosse um conjunto finito, tá, de pontos à direita, tá, e o fecho convexo é a combinação de todas as... É o conjunto de todas as combinações convexas entre esses pontos de x aqui, né? Tá? Então dá para ver que todas elas moram aqui dentro. Tá? Aqui, esse é o conjunto convexo que a gente tem, todas as combinações estão aqui dentro. Tá? Então, alguns pontos são interiores, outros pontos são exteriores. Tá? Alguns são, que a gente chama de pontos extremos, inclusive. A gente vai definir isso daqui a pouco. Tá? Então, natural, está na hora de a gente falar entre 4 combinações e 4 estruturas. Tá? A gente já tem 3. A gente vai definir a quarta aqui e vai relacionar todas elas. Tá? Que estruturas são essas? Bom, imagina lá que a gente tem x, x1, x2, xk, tá? Pertencente a esse conjunto x aqui, que é um subconjunto de Rn. Tá? E a gente sabe o que? Lembra-se que x é uma combinação linear do x isso, se o x for lambda 1, x1, mais lambda 2, x2, mais lambda k, xk. Para quaisquer lambda 1, lambda 2, lambda k pertencente aos reais. Tá? Isso era uma combinação linear, né? Tá? Caso a gente ainda tenha que a soma dos lambda i's é igual a 1, então essa combinação linear passa a ser uma combinação afim. Tá? Do x isso, lembra disso. Bom, a gente tinha definido os fechos lineares e o fecho afim, né? O linear span e o affine span, tá? De x como o conjunto de todas as combinações lineares e afins dos elementos em x. Tá? E claramente, tá? O linear span é um subespaço linear e o affine span é um conjunto afim. Tá? E essa definição via combinações é uma representação interna. Né? A gente tem uma representação externa também, como se fosse
a gente pode expressar o linear span e o affine span, ou seja, os fechos lineares e afim, como se fosse o quê? Como se fosse a interseção, por exemplo, o fecho linear é a interseção de todos os y's que contém x, tá? Tal que x é um subespaço linear de Rn. Tá? Ou seja, você pega todos os superespaços lineares de x e pega a interseção deles. Tá? Isso dá o affine span, dá o linear span. Tá? Para o affine span é a mesma coisa, só que são a interseção de todos os y que contém o x, tal que y é um conjunto afim. Tá? Não é difícil ver que isso aqui isso aqui te dá uma representação externa, né? Tá? Tá, isso aqui vai ser equivalente à representação externa. Usando o teorema de representação, a gente vai obter os hiperplanos que a gente já obteve antes. Tá? Mas isso aqui é um resumo, uma lembrança, digamos assim, das combinações lineares e combinações afins que a gente já fez. Tá? Se a gente restringe o domínio do lambda-i, tá, aos reais não negativos, tá, nas duas combinações que a gente tem na página aqui anterior, tá, a gente obtém as combinações cônicas e convexas, tá, nos lugares das lineares e afins, tá, respectivamente. Tá. Então, a gente diz que x é uma combinação cônica, tá, de x1, x2, xk, se para todos os lambda-i's agora não negativos, a gente tem que o x é a soma dos lambda-i x's. Tá? Então essa é a combinação cônica. Se além disso, além da combinação ser cônica, a gente tiver que a soma dos lambda-i's é igual a 1, então a gente tem uma combinação convexa. Tá? Então, ou seja, uma combinação convexa ela é simultaneamente cônica e afim. Tá? Então, combinações convexas estão para combinações lineares e combinações cônicas estão para combinações lineares e combinações convexas estão para combinações afins. Tá? Elas têm essa relação. Então, de forma semelhante como a gente definiu o fecho linear e o fecho afim, a gente tem os fechos cônicos e o fecho convexo, tá? Para qualquer conjunto X. Então, bom, por que combinação cônica? Tá? Por causa disso aqui. Tá? Um conjunto não vazio, C de Rn, ele é um cone, tá? Ou cônico, né? Cone é o nome mais comum. Tá? Se o lambda x mais o μ de y pertence a C, para todo xy que está em C e lambda μ que está em R. Tá? Então, bom, se o C é um cone, então o zero certamente está dentro do C. Tá? Essa é a estrutura de um cone. Lembra que se isso aqui, na verdade, é para o lambda μ pertence a R, e eles têm que ser maiores ou iguais a zero. Tá faltando essa estrutura aqui. Esqueci de botar esse negócio. Tá? Então, um conjunto é um cone se toda combinação cônica está dentro dele. Tá? Isso aqui é importante. Vou atualizar o PDF lá depois. Tá? Então, as quatro combinações ligadas num reticulado desse tipo. Tá? Então a gente já sabe lá que um conjunto é convexo se para todo xy no conjunto C e o lambda 0 em 0, 1, fechado, a gente tem que a combinação convexa está lá dentro. Tá? E o zero pode ou não pertencer a um conjunto convexo, tá? Mas ele sempre pertence a um cone. Tá? Lembra da mesma forma, o elemento zero sempre está dentro de um espaço vetorial linear. Ele pode ou não estar num espaço afim. Tá? Lembra que um espaço afim, se tem o zero, ele é linear. Tá? Um cone que tem o zero, não necessariamente, um convexo que tem um zero, tá? Não necessariamente ele é um cone. Tá? Por quê? Porque a gente tem as limitações. Né? Então, claramente, da forma como foi definida, um cone ele é um conjunto convexo. Né? Tá? Então, todo cone que a gente da forma a gente definiu, ele é convexo, mas nem todo conjunto convexo é um cone. Foi isso que eu acabei de dizer. Né? E a prova é imediata. Da mesma forma como a gente fez para linear span e affine span, os fechos lineares e afins, tá?
a gente tinha a representação interna e achou uma representação externa, tá? A gente também tem isso para cones e conjuntos convexos. Tá? É a interseção de todos os supercones ou superconjunto convexos. Tá? E se a gente tiver um pouco mais de estrutura, a gente consegue caracterizar isso aqui de uma forma um pouco melhor. Tá? Então é sempre útil ter esse diagrama de Hasse na cabeça. Isso aqui, na fundo, é um diagrama de categorias, né? Tá? A gente está falando de tipos de objetos. Então a gente tem aqui a combinação, o linear span, que é combinações lineares, tá? Não tem restrição nenhuma. Os lambdais pertencem aos reais. Aí, se forem maiores ou iguais a zero, vira cone, por um lado. Se a soma for igual a 1, vira fine span. Tá? Se a gente unir as duas requisições, então é maior ou igual a zero e a soma é igual a 1, a gente tem os conjuntos convexos. Tá? Os conjuntos convexos estão ligados aqui ao affine span e os cones estão ligados aos linear spans. Tá? Diretamente. Pelo simples sentido, desde que a gente transforme o affine span, o linear span, o fecho linear, a gente coloca a soma dos lambdais tem que ser iguais a 1, tá? A gente está andando aqui na direção do maior ou igual a zero, né? Desse caso, e maior ou igual a zero desse caso aqui, tá? E aí nessa direção a gente está andando para as somas sendo iguais a 1. A gente vai fazer mais uns desenhos disso em breve. Tá? Aqui estão os desenhos. Tá? Então, para resumir, tá? É sempre bom ter isso aqui na cabeça. Então, para qualquer x, conjunto x lá finito, de vetores x1 até xk, e aí os lambdais pertencem a R, tá? Aqui a gente tem o que seria o fecho linear, o que seria o fecho cônico, o que seria o fecho afim e o que seria o fecho convexo. Tá? E aqui a gente coloca uma figura do que representa isso em duas dimensões. Tá? Em duas dimensões, se a gente tem lá dois pontos, o fecho linear, aqui está como SP de x, né? Tá um pouco menor, tá? Ele representa o espaço inteiro. Tá? É o que a gente tem aqui, todo esse espaço. No caso da combinação cônica, não, a gente tem exatamente uma estrutura desse tipo aqui. E detalhe, ela cresce para infinito aqui, né? Tá? Todo mundo está aqui. Tá? Por isso que ela tem, basicamente dessa figura que ela ganha o nome de combinação cônica. Tá? O fecho afim é a reta que passa pelos dois pontos. E só isso. Tá? E ela também se estende aqui para infinito, né? Tá? Para os dois lados. E o fecho convexo é só o segmento de reta entre os dois pontos. Tá? E tudo isso aqui se estende graciosamente, naturalmente e graciosamente para espaços de dimensão n. Tá? Então é sempre bom ter isso aqui na cabeça. Tá? Por que a gente está falando disso aqui tudo? Vai ficar evidente nos próximos slides, mas já avançando. A gente vai lidar muito com conjuntos convexos e conjuntos cônicos. Tá? Principalmente convexos, mas os cônicos eles naturalmente aparecem por questões de ilimitação. Tá? E os conjuntos convexos estão intimamente ligados aos conjuntos afins e os conjuntos cônicos estão intimamente ligados aos espaços vetoriais. Tá? E aí tudo bem, a gente ainda sabe que os conjuntos afins estão ligados aos espaços vetoriais. Então é por isso que a gente precisa de todas essas estruturas. Então, as dimensões de cones, semelhante ao que a gente falou para o conjunto convexo, mas elas funcionam dimensões de cones e conjunto convexo, vamos falar do conjunto convexo de novo. Elas funcionam como a gente espera. Tá? Ou seja, a dimensão de um cone é exatamente a dimensão do menor conjunto, do menor fecho linear daquele conjunto X. Tá? Ou seja, é igual ao número máximo de vetores linearmente independentes em X. Tá? Então, quando você quer falar da dimensão de um cone, você pode falar de vetores linearmente independentes em X, o número máximo é a dimensão do cone, tá? Que é exatamente a dimensão do menor espaço linear que o contém. E para um conjunto convexo é equivalente, só que a gente troca espaço linear por conjunto afim. Tá? Então, a dimensão de um conjunto convexo é igual ao número máximo de vetores afim independentes em X.
Tá? E no caso menos 1, por quê? Porque a gente sabe que a dimensão de um conjunto afim é igual à dimensão de um espaço linear e que a gente tem sempre um ponto a mais numa a combinação afim independente do que numa combinação linearmente independente. Né? Então, bom, eu resumi tudo isso aqui embaixo, tá mostrando lá que com o translado A, tá, se a gente tiver um fecho afim, que é um fecho linear de um translado A, a gente tem que a dimensão de um conjunto convexo é igual à dimensão de um espaço afim, que é igual à dimensão do linear span, tá, que é igual de conjunto de dimensão do cone. Acho que aqui esse 1 aqui não está aqui, hein? Tá, então, aqui tem o x menos x, eles têm... Então isso aqui pode tirar daqui. Tá, e o que nesse curso, a menos que explicitado o contrário, todos os cones e conjuntos convexos são fechados. Assim, tá? É isso que eu tinha falado anteriormente. Como a gente só está lidando com desigualdades não estritas e igualdades, então a gente não tem problema de fecho, de se o conjunto é aberto ou fechado, tá? Então, a gente tem isso naturalmente. Isso aqui era uma coisa antiga que eu estava fazendo. Ok, voltando ainda um pouco para os conjuntos convexos, imagina que a gente tem lá o conjunto de pontos e tem o fecho, e bom, a gente diz que um vetor é um ponto extremo, tá, desse conjunto convexo, o S aqui já é convexo agora, tá, se a gente não consegue expressá-lo como combinação convexa dos demais, de outros dois pontos do conjunto. Tá? É isso que está sendo dito aí. Ou seja, um ponto x é extremo se não tem yz em S e um lambda entre 0 e 1, mas diferente, tá? Tais que o x é 1 menos lambda y mais z. Ou seja, aquele é um ponto extremo. A gente não consegue escrever um ponto extremo de um conjunto convexo com combinação convexa de outros dois pontos. Tá? E usando a nossa figura de politopo, tá? Os pontos em verdes aqui, que eu marquei, seriam os pontos extremos. Tá? Todos os demais não são extremos. Por quê? Porque eles podem ser escritos como combinação linear, quer dizer, combinação convexa de outros dois pontos. Tá? Todos esses pontos que estão marcados em verdes, não. Eles não podem ser escritos como combinação convexa de outros pontos. Tá? Eles são extremos. Como se eles fossem essenciais, digamos assim. Tá? E aqui tem uma outra figura também, para mostrar que isso também vale no caso de o conjunto convexo não ser finitamente gerado. Tá? Aqui, um politopo é finitamente gerado, a gente tem ele aqui. Tá? Aqui eu botei o exemplo para vocês de um conjunto, um epigrafo, tá? Que não é finitamente, é convexo, mas não é finitamente gerado. E aí todos esses pontos que estão aqui em azul, eles são extremos. Tá? Então, no exemplo anterior aqui a gente tem um conjunto finito de pontos extremos. Nesse outro exemplo a gente tem um conjunto infinito de pontos extremos. Tá? Então, é isso. Resultado clássico que a gente vai usar posteriormente, tá? Tem essa aqui é uma versão afim, uma versão linear, tá? Para provar na lista de exercícios, tá? Uma prova direta, e a gente vai construir uma prova indireta. A gente vai obter como corolário a versão linear, tá? O teorema de Carat-Theodori, tá? Que diz assim: se a gente tiver um conjunto X lá em Rn e o X pertencer ao feixe convexo, tá? Então o X pertence a um feixe convexo de um número pequeno de pontos, tá? Onde esse D é um mínimo de n e o x menos 1, tá? Vetores que são afim independentes, tá? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Está querendo dizer que, olha, que mesmo que o espaço seja de dimensão... O espaço é de dimensão n. Ops. Tá. E mesmo que a gente tenha um conjunto X com um número muito maior do que n, tá? No fundo, a gente não precisa de muitos pontos. Pegando qualquer ponto dentro do conjunto, tá? Pode ser, se for extremo é ele mesmo e acabou, né? Se não, se for um ponto que não é extremo, ele pode ser escrito como combinação
linear, tá? Ou combinação afim, nesse caso, de um número muito menor de pontos do que a cardinalidade de x. Tá? A gente não precisa ir muito além da dimensão do conjunto. Tá? Isso é bastante útil. Claro que quem são os vetores que a gente vai escolher aqui depende do ponto. Tá? Não são os mesmos vetores para todos os pontos. Tá? Um exemplo concreto disso. Esse caso aqui a gente está num espaço bidimensional. Tá? O que o cara Teodori lá está dizendo é que, olha, qualquer ponto que a gente pegue aqui, ele pode ser escrito com combinação convexa de no máximo 3 outros pontos. Ou seja, qualquer ponto está sempre dentro de um triângulo. Tá? É isso que esse resultado está dizendo. Ops, faz um triângulo um pouco melhor aqui. Tá? E os triângulos não são os mesmos. Tá? É isso que a gente tem aqui. Tá? Todos esses pontos, então. Esses três aqui são combinação convexa dos pontos versus triângulo. Esse aqui é a combinação convexa desse triângulo. Esse aqui é a combinação convexa daquele triângulo. Bom, esse aqui, na verdade, a combinação convexa desses dois, né? E os pontos extremos são combinação convexa deles mesmos. Tá? É isso que Cara Teodori conta pra gente geometricamente. Tá? Legal. Ups, espera aí. E acho que legal. Vamos avançar então para um tipo, tá, de conjuntos convexos que a gente já conhece, já estamos acostumados com eles, e eles são extremamente importantes e vão aparecer o tempo todo na teoria que a gente vai fazer. Então, lembrando que um hiperplano é um subconjunto de Rn, né? Tá? Que tem aquela forma A transposto x igual a delta, tá? Onde A é um vetor em Rn diferente de zero, delta é um escalar em R, tá? Então são todos os pontos que satisfazem essa equação aqui, né? Todos os pontos de Rn, então é um hiperplano parametrizado por um vetor A e por um escalar delta. Tá? E lembra-se que esse hiperplano ele é linear, né, ou homogêneo, se o delta for igual a zero. Tá? Ou ele é afim ou inhomogêneo, em caso contrário. Tá? E o vetor A é dito normal ao hiperplano. Né? Por quê? Porque, bom, pensa aqui no caso do hiperplano, todo hiperplano afim é uma translação de um hiperplano linear, né? Tá? Onde o translado aqui, nesse caso, é delta. Né? Tá? Então, se você pensar aqui no hiperplano linear, a transposto x igual a zero, tá? Então você tem que o A é um vetor normal, ou seja, ele é ortogonal ao x. Então são todos os pontos x que são ortogonais a A. Então A é um vetor normal ao hiperplano. Tá? Então isso já é um conjunto conhecido. Bom, e a gente também já sabe que um hiperplano ele divide o espaço Rn em dois meio-espaços, né, ou semi-espaços, como é comum em português também. Tá? Meio-espaço, semi-espaço, dá na mesma. Que são, aqui são os elementos que são menores ou iguais a delta e maiores ou iguais a delta. Bom, o delta está aparecendo duas vezes aqui, né? Então esses são, os dois hiperplanos estão fechados, tá? Se a gente colocasse menor aqui ou maior, aí eles estariam, os semi-espaços estariam abertos, tá? A gente vai lidar com isso aberto ou fechado, como convier. No caso aqui, sendo os dois fechados, claramente o H é a interseção dos dois semi-espaços, né? Tá? E somente o hiperplano está na interseção dos dois semi-espaços. Tá? E os meio-espaços são lineares ou afins de acordo com o valor de delta e tudo bem. A dimensão do hiperplano, a gente já falou, ela é a dimensão do espaço menos 1. Né? Tá? E a recíproca é verdadeira, então todo conjunto x tal que a dimensão for igual a n menos 1, tá? Ele é um hiperplano, então a gente pode escrevê-lo dessa forma. De maneira afim ou linear, tanto faz. Tá? Isso aqui é só uma revisão do que a gente fez na seção 2. E por que isso? Bom, porque agora aqui está proposição simples, mas resultados interessantes. Tá? Que a interseção de dois conjuntos convexos é convexa. Tá? E todo meio espaço é um conjunto convexo.
Tá? Então, bom, como é que a gente prova isso? A prova é extremamente simples, a gente só vai provar dada a importância dessa proposição para desenvolvimentos futuros e também para a gente ver como funciona esse maquinário. Tá? Então, bom, a interseção de dois conjuntos convexos é convexa. Tá? Então, pega dois conjuntos convexos lá, S1 e S2 quaisquer, e pega S como a interseção deles. Tá? Então, para as quaisquer x e y que estão em S, a gente sabe o quê? A gente sabe que a combinação convexa de x e y pertence ao S1 e ao S2. Né? Bom, então se ela está em S1, se a combinação convexa está em S1, por quê? Porque S1 é convexo. Ela está em S2 porque S2 é convexo. Bom, mas o S é a interseção de S1 e S2, então certamente a combinação convexa também está em S e acabou, né? Tá. Quase uma tautologia. Tá, então agora pega a proposição que todo meio espaço é um conjunto convexo. Tá? A gente vai considerar o meio espaço H-, obviamente o resultado é semelhante, é válido para H+. Tá? A prova é idêntica, você só troca o sentido da desigualdade. Tá? Então considere o meio espaço H- aqui, que são todos aqueles pontos x em Rn, tais que o A transpôs x é menor ou igual a delta. Tá? E pega dois pontos que estão nesse semi-espaço. Tá? A gente tem o quê? Que para todo lambda precisa 1, tá? Defina um z lambda como se fosse a combinação convexa de x e y, parametrizado por lambda. Tá? Então 1 menos lambda x mais lambda y. A gente tem o quê? Multiplicando o z de lambda por A transposto, a gente tem que isso é exatamente o A transposto de 1 menos lambda x mais lambda y, que fazendo a distributividade aqui, vai ser 1 menos lambda A transposto x mais lambda A transposto y. Tá? Mas a gente sabe o quê? Que o x e o y estão em H-, então eles são menores ou iguais a lambda. Então isso aqui é menor ou igual a delta, desculpa. Então isso aqui é menor ou igual a 1 menos lambda delta mais lambda delta, que isso aqui é igual a delta, né? Então, ou seja, o A transposto Z lambda é menor ou igual a delta para todo lambda e para as quaisquer pontos x, y, z. Então isso mostrou que o H- é convexo, né? Quase uma tautologia também. Mas estou mostrando porque essa mecânica vai ser reempregada várias vezes e vocês também vão usar para fazer alguns exercícios na lista. Tá? E tendo isso, tendo que a interseção de dois conjuntos convexos é convexa e que todo meio espaço, todo semi-espaço ou meio espaço é convexo, tá? A gente pode voltar ao nosso nosso querido conceito de poliedro, né? Que a gente definiu lá na primeira e segunda aulas. Tá? Então, lembra que um conjunto P em Rn a gente definiu como se fosse um poliedro, se ele fosse o quê? Fossem todos os x's que eram a solução de um sistema de desigualdades a x menor ou igual a b, né? Tá? Bom, a gente já brincou com isso à vontade, né? A gente já mostrou que todo conjunto de restrições pode ser escrito na forma padrão ou na forma canônica, então todas as igualdades podem ser escritas com igualdades, às custas de variáveis de folga. Então, então a gente também pode falar de poliedros, ou poliedros canônicos, ou poliedros padrões, né? Tá? Então isso vale para tudo aquilo que a gente falou. Tá? Então, bom, mas aqui usando a forma normal, a forma geral, então a gente diz que P é um poliedro se ele pudesse ser escrito assim como todos os pontos x em Rn, tais que a x é igual a b, onde A é uma matriz e B é um vetor. Tá? Caso a matriz A seja racional e o vetor B também seja racional, a gente diz que o poliedro é racional. Tá? É isso. Isso vai ser útil em questões de complexidade de tempo depois. Tá? Mas tudo que a gente faz para os reais também valem para os racionais. Aqui, desculpa, esse aqui. Tá, no caso seria o que? N, tá? Porque os racionais são densos nos reais. Tá? Questão de topologia simples. E o que está aqui, sim, aquelas transformações que a gente introduziu nas restrições dos PLs, né? Elas se aplicam a poliedros. Tá? Bom, o que interessa aqui é que os hiperplanos e meio-espaços, obviamente, são poliedros, né? Tá? E a recíproca é verdadeira. Tá? No seguinte sentido que um poliedro é uma interseção de um número finito de semi-espaços ou meio-espaços.
Tá? É isso que está aqui, né? A matriz aqui tem um número finito de linhas. Então, todo poliedro aqui é uma interseção finita de semi-espaços. Tá? E com isso, todo poliedro é um conjunto convexo. Tá? Então, todo politopo a gente já sabia que era um conjunto convexo. Por quê? Porque o politopo era exatamente a definição do fecho convexo de um número finito de pontos. Né? Tá? Um politopo era um fecho convexo finitamente gerado. Essa era a nossa definição. Então, o conceito de poliedro era um pouco mais geral e a gente acabou de provar que todo poliedro também é um conjunto convexo. Tá? Todo politopo é um poliedro. Tá? Poliedro é uma coisa um pouco mais geral. Tá? Então, o poliedro é um politopo mais um cone, tá? Onde esse mais é uma soma de Minkowski. E isso a gente vai provar. Tá? Em duas dimensões, geometricamente parece óbvio, mas a hora que a gente põe os pingos nos is nas partes algébricas, a gente tem que... Não é difícil, mas a gente tem que fazer isso com cuidado. Tá? Mas o ponto que interessa aqui é que todo poliedro é um conjunto convexo. Tá? Então, no fundo, lembra que a gente está otimizando funções funcionais lineares, né? Que a gente pode chamar de funções lineares sobre um poliedro. Todo poliedro é um conjunto convexo. Então, no fundo, o que a gente tem aqui é um caso muito particular de otimização convexa. Tá? Onde, inclusive, os conjuntos convexos que a gente tem, eles são fechados. Tá? E nesse caso é um conjunto convexo e fechado. Tá? Por quê? Porque a gente está sempre considerando menor ou igual, né? Tá? Então, pode colocar isso também. E, tá, esse é um conjunto... o negócio politopo que eu falei. Vou falar de novo. Um poliedro P, como que a gente definiu acima, ele é limitado, tá? Se a gente conseguir colocar o poliedro dentro de uma bola ou de uma caixa. Nesse caso aqui, vamos colocar ele dentro de uma caixa. Ou seja, ele é limitado se tem uma constante real m positiva, tal que cada coordenada do xi ali, do vetor x, ele é estritamente menor do que m, tá? Para todo ponto do poliedro. Então isso é o que a gente chama de um poliedro limitado. Lembra que um conjunto Q é um politopo se ele for uma combinação convexa de um conjunto finito de pontos. Tá? Ou seja, todo politopo é finitamente gerado. Tá? E dá para a gente intuir, como eu falei, que conjuntos de poliedro limitado e politopo eles descrevem a mesma região. Tá? O fato é isso, todo poliedro limitado é um politopo. Tá? E todo politopo é um poliedro limitado. Isso requer um pouquinho de detalhes na formalização e a gente também vai fazer isso com um ferramental algébrico geométrico que a gente vai desenvolver. Tá? E aí um poliedro, se não for limitado, aí ele pode ser um poliedro. Ele tem mais do que um politopo na estrutura dele. Tá? Mas um politopo sempre está lá. Ok? Voltando e falar um pouco de cones convexos também. Tá? Bom, a gente já tinha visto, por definição, que os nossos cones eram todos convexos. Né? E a gente disse que um cone ele é poliédrico, tá? Se ele for gerado desse jeito aqui. Tá? Um cone convexo, nosso cone sempre convexo, ele é poliédrico se ele for, são todos os pontos x que são a solução de um sistema linear de desigualdades a x menor ou igual a zero. Tá? O fato aqui de ser menor ou igual, maior ou igual, tá? Não faz muita diferença. E lembra que a gente pode até, colocando variáveis adicionais, variáveis de folga, isso aqui pode ser uma igualdade. Tá? Mas aí o cone seria uma projeção. Tá? A gente vai falar disso depois. Tá? Mas então considera aqui sem personalidade que, olha, que o cone é poliédrico se ele tiver um formato de um poliedro. Tá? Basicamente, a definição de um poliedro, a estrutura de um poliedro. Se ele for a x menor ou igual a zero. Tá? Para uma matriz A. Ele é finitamente gerado se a gente tem um conjunto x de pontos, x1, x2, xk, e ele é exatamente a combinação cônica desses pontos. Tá? Então aqui nós temos à esquerda um cone que é finitamente gerado. Tá? Ele é gerado por combinação cônica desses três pontos aqui. Aqui à direita a gente tem um que não é finitamente gerado. Tá? Bom, dá para intuir aqui qual é a diferença, né? Tá? Como também dá para intuir que um cone é poliédrico somente se ele for finitamente gerado.
Tá? Sim, isso é verdade e a gente vai provar isso. E essa é a versão cônica do que a gente acabou de falar para poliedros. Tá? Que um poliedro era limitado, sei somente se ele era um politopo. Tá? Então, um poliedro limitado, sei somente se ele é finitamente gerado, porque ele é um politopo, tá? Mas o limitado. E aqui é a versão do cone, que um cone é poliédrico, sei somente se ele é finitamente gerado. Tá? Detalhe, isso aqui também é um cone, a figura aqui do lado direito, também é convexo, tá? Mas ele não é finitamente gerado. Tá? Isso aqui é um cone de segunda ordem, que a gente chama. Não. Acho que a gente até vai usar ele como exemplo mais uma vez nesse curso, mas a gente não vai fazer otimização sobre esse cone. Tá? Também é possível otimizar sobre esse cone. Ele está entre otimização linear e otimização semi-definida, tá? Que seria otimização em cones de segunda ordem, mas não é o foco principal desse curso. Tá? Se sobrar tempo lá para o final, a gente fala um pouquinho disso, que também é muito interessante. Bom, então o que a gente vai mostrar também nessas aulas de geometria, estrutura e representação de poliedros. Obviamente a gente também vai tratar disso de cone, tá? Então a gente vai mostrar que um cone é poliédrico, sei somente se ele é finitamente gerado. Tá? E um conjunto P é um poliedro, C somente C, então ele vai ser P, que é um Q mais um C para algum politopo Q e algum cone poliédrico C. Tá? Então, no fundo, a gente vai mostrar que todo poliedro tem essa estrutura aqui, onde esse mais aqui, essa soma é uma soma de Minkowski, como a gente já definiu. Tá? Então, todo poliedro é associado a um politopo mais um cone poliédrico. Tá? E para qualquer politopo e um cone poliédrico, você constrói um poliedro. Você pode construir um poliedro. Tá? Um politopo, obviamente, é um poliedro se o cone for vazio. Tá? Então, as relações estão todas aqui. Tá? Mas é conveniente ver isso de uma maneira geométrica que está acontecendo. Tá? E aqui tem uma figura bidimensional, bem simplesinha. Tá? Isso aqui seria um poliedro na parte A. Tá? E a gente pode ver aqui na decomposição de qual é o politopo. O politopo é o triângulo que a gente tem aqui, né? Tá? Ele aparece aqui. Ops. Tá? E a gente tem um cone. Tá? Então, a hora que você pega o politopo, que é o triângulo que está aqui, e aí você soma o cone aqui com o cone aqui, e soma em todos os pontos, na verdade, né? Tá? Para todos os pontos você vai ter a soma do cone. Tá? Aí você passa a obter essa estrutura toda aqui, que é um poliedro. Tá? Que não é exatamente um cone. Provar isso requer um pouco de cuidado. Tá? E a gente vai fazer isso não na aula de hoje, mas na aula de hoje a gente começa a construir o ferramental necessário. Tá? Então, estamos prontos para mudar um pouco o nosso enfoque. Agora a gente vai ficar momentaneamente, no resto dessa aula e um pedaço da aula que vem, num enfoque um pouco mais algébrico. Tá? Até a gente poder voltar e provar a caracterização geométrica também de forma algébrica. Tá? Perguntas até aqui? Se tiverem, escrevam bem as perguntas para perguntar no próximo atendimento.